So, vamos lá. Nossa, ó, que honra. Hoje tá, agora não. Isso daqui é sensacional. É algo que eu sempre quis trazer. Eu tô literalmente honrado de estar aqui com esses dois grandes nomes do transplante capilar a nível mundial, pessoal. Dr. Ron Shapiro, seja muito bem-vindo. Dr. Antônio Houston. Ó, Houston, acho que a gente tá querendo esse episódio há quanto tempo? Há anos. Só de convite a gente já desafiou umas 3, 4 vezes. Praticamente o início do Freecast. Mas não por conta de. É verdade, sempre acontece alguma coisa que eu não consigo, mas estamos aqui. De vontade, mas é exato. E só explicando para nossa audiência, se você já ouviu o termo hairline, foi por conta desse homem que está aqui conosco, essa lenda do transplante capilar, Dr. Ron. Foi o que eu falo assim, se você não leu o artigo dele, você ainda não sabe o que é uma hairline. Você tem que aprender com ele todos os fundamentos que hoje eu acho que é utilizado para todos os livros de transplante capilar. Toda medicina, toda área tem uma bíblia. Exato. Né? Depois você começa da bíblia geral, criar os subtipos mais verticalizando. Mas todo mundo que faz transplante capilar é obrigatório ler o livro Shapiro-Unger, que é a bíblia do transplante capilar. Perfeito. Então, o último ano ele lançou, além do livro, os capítulos mais interessantes em vídeo. Então é mandatório que leia o livro dele. Né? Exatamente. Seja muito bem-vindo aqui conosco, um prazer te ter aqui. Conta um pouco pra gente, Dr. Ron, como que foi a criação e desenvolver, né? Esse, eu falo, né? Um dos princípios aí hoje para quem quer trabalhar no transplante capilar. Sobre hairline, né? Que é a hairline, que é o que você fala tão bem sobre hairline. How did you came with the hairline idea, topic, name? You understand? When and how? Well, okay. Oh, yeah. So, basically, you know, when I started, they didn't have follicular units. They didn't have micrografts. I mean, so the hairlines that were done when I started were not very good. In fact, I wasn't an interesting sort of corollary. I was going to do cardiology, and I just decided to do hair back in 1992, just to kill time. And I was curious. I thought maybe I'd go bald one day. And I worked at a clinic, and I really didn't like what I saw. And they didn't like me because they'd say, tell them it's going to be natural. And I'd say, they told me to tell you it'd be natural. You know, so, but actually the reason I continued was because of Brazil. Really? There was a doctor in 1992 who had a meeting here in Rio. And the top people at that time, there weren't that many people back then doing it. Were you doing? No. You weren't even started then. It was 19... No, I was. Yeah. No, you weren't not even started. I started in 97. Yeah, 97. So this was 1991. You had Dr. Unger, you had Seeger, you had there was one doctor, the guy who did the Mario Marzola. Yeah, Mario Marzola. You had some of the top people. I was From just Australia, right? Yeah. Yeah. Anyway, I came here, I met him, and I met Dr. Unger. And he took a liking to me. And there was all these people from around the world, and I like them. And they all invited me to visit their clinic. So I learned from these people the best of that time. But it still wasn't good. But there's always predecessors. And the big thing was, make it irregular. And everybody's just doing the regular. And basically, the way I came up with it was, it wasn't that I came up with anything new, but I just started observing hairlines. I really think it was because I felt guilty. I didn't want to have anybody mad at me. I wanted to be that. So I just really tried. So the idea was to make, I started putting names on it. People were still doing what I was doing, but I was able to describe it and put it into positions. And I sort of came up with it to make it easy for me to have sort of a systematic approach to creating it. So it was more a process of a little bit of trial and error, but I don't know how you come up with. It's like painting, you know. It was sort of an art, but it was also it was a science and an art at the same time. I had to come up with a way to make things irregular, but at the same time give a little bit of freedom. So. And I think I also heard other people talking. I take a little bit from here, a little bit from there, a little bit from there, and then I just put it all together. And when I wrote the article, I wrote it so that people could understand.
That was the thing. It wasn't that it was anything magic. It was just understandable. It made sense. It was simple. So that's how I did it. When do you start to observe the macro, the micro irregularities, the angles, the randomly? Well, it was interesting. Remember Dr. Stahl, who was before me, he would always say irregularly irregular, irregularly irregular. And so he was just doing this. I said, that doesn't make sense to me. So what I actually realized when I looked at that was, and probably I didn't even explain well, the micro irregularity wasn't that you were going in and out, but when you look at a hairline, I noticed that the density varies along it. I just sort of noticed that your hairline could be straight, but you have areas where you might have them close together, not so close together. So it's just that the illusion is that it's in and out because it's irregular. The density was irregular. So that's what I was thinking. I was saying that variable density was what I actually used in my article. Variable density, which was the micro irregularity with that. And other people were making it up and down. So I combined the variable density with the up and down. And then I realized that didn't look so good. I realized that people had some macro irregularities. It looked good close, but then when I was seeing from a distance, it still looked funny. I just noticed it. So, but other people, you never know. Other people were probably saying things. I was visiting other people. And I just saw a little here, a little there, and I just put it together. But eu acho que é o seguinte, vamos lá. Your phone, ok. A forma mais moderna que a gente utiliza para fazer hairline até hoje é o que a gente embasa, tenta embasamento pelo seu artigo, pelo que você escreveu, e acho que uma das pessoas que melhor consegue traduzir isso, né, que eu adaptar, mas traduzir isso aí que você escreveu, tá diante de nós também, que é Houston. Então é como se você tivesse alguém que tivesse elaborado lá as leis de Newton, tivesse elaborado lá temas muito difíceis e específicos, não que sua linguagem não seja fácil, eu acho muito acessível, mas que tem lá a figura do professor, né, que facilita a chegada dessa informação para os alunos que não sabem nada sobre aquilo. E fazendo essa mescla entre o seu papel de Houston, eu acho que vocês dois têm um papel que eu acho que é uma informação unânime para todo mundo, pelo menos um ciclo muito grande que nos cerca sobre a nossa hairline, a hairline que eu construí de Paulo, por exemplo. He made my hairline, my hair transplant. É pautada 100% no conhecimento passado, traduzido, realizado por vocês. Então, acho que o mundo do transplante capilar tem uma dívida muito grande com o legado que vocês, em vida, já deixaram para a gente. Isso faz com que o benefício seja traduzido por gerações e por um grande número de pessoas, de cirurgiões e de pacientes, né? Nós somos beneficiados por aprender algo tão específico e os nossos pacientes são beneficiados por desfrutar, né, de um cabelo tão natural, que acho que é o que todo mundo deseja, né? O Houston fala muito bem, repete, cansa de repetir, né, que densidade depende de muita coisa, mas naturalidade é obrigação, esse conhecimento de base, né, acho que trouxe lá a partir do seu artigo. Então, acima de tudo, a gente já entendeu mais ou menos como ver essa inspiração. Aí, primeiro aqui, uma gratidão. E segundo, como foi a evolução dessa construção até chegar no ponto que você formatou o artigo. Quantos pacientes você acha que se frustrou com o resultado até chegar naquele que agora ficou perfeito, eu vou descrever isso aqui? Well, I do remember, like, if you read my article, there's different parts of it. Like, there's the lateral hump, there's the frontal tuft. Mm-hmm. I remember exactly where the lateral hump came from. I was it was in Rio. Definição de transição. And they were trying to draw the hairline, and I just noticed that they were down there. I said, I just took my finger on this bald guy, and one time I said, just make a lateral hump. I just said it, and who's the guy, and someone said it was the guy from California. He died of a motorcycle accident. Jim Arnold. Jim Arnold, who was another great. We all learn from other people, and you don't know, but he said, that's a great idea. You should talk about it. I said, what? It's just a little hump. And then I remember he also said, I also remember, you remember the frontal tuft, the importance of the frontal tuft? Mm-hmm. Jim Arnold
gave me that. So what he said, look at this. He showed me a picture of a guy walking out of an elevator, and then he turned his head and explained that. So, but see, so I took that. I said, okay, it's not just. I realized it wasn't just the line. It was the interaction of the line. Everything. It was the area. That's what I think I did. Everybody was concentrating on that. I realized you had to have a gradient, but I think I just got it from over a year of doing it and other people talking to me. I'm sure I got it from other people subconsciously, and then they would. I'm sure it was a back and forth, and then I just had a knack for putting it into words. Even there's a famous Brazilian, Fernando Basta, right? He's very big on hairlines. Fernando Basta, yes, and it's very similar to mine. It's just that I think I explained it a little bit differently, But so and he came with a lot of stuff. And after that, I visited him like more than 20 years ago. He's a perfectionist. So he take a look. He sits the guy. When everybody just finished the surgery, he sits the guy. No. 2 more here, 1 more here, 3 more here. Just to finish the hairline, he takes at least 50 to 1 hour. So I saw that. I said, oh my God, I need to improve mine. And I started to realize that even doing my best for some case, repair case, afro case, and thick and dark hair, I couldn't give the natural look. So in 2005, was in Australia, 2005, no? Yes. I presented for the first time, exactly 20 years ago, what I gave the name the Ultrafines. On that time, there was just the FUT. So there was no way to remove the Ultrafines from the nape without cut. And I was not comfortable with a scar there. But I noticed that among 600 hairs, not miniaturized, but you have many, like with 20, 30% less caliber, menos calibre. Então eu comecei a pensar, por que não tentar? Por aqui. Oh, sorry. Por que não tentar mimetizar esse cabelo hair baby? E aí comecei e publiquei em 2005 o Ultrafine, que hoje é mais fácil, porque hoje nesses casos eu vou com um punch de 0,75, 0,8 na nuca e realmente você não precisa mais que 50 a 100 deles, em alguns casos. E faz toda a diferença. E às vezes a pessoa fala, e assim, olha que engraçado um fato. Eu tenho um paciente do Paraná, que é um grande formador de opinião, já me mandou, é daqueles pacientes, se você tiver 20 deles, você não precisa ter mais paciente nenhum. E ele 3 irmãos fizeram a cirurgia, ele comigo e 3 com outros bons médicos. E um tio, numa mesa de Natal, disse pro irmão dele, pô, você fez transplante de cabelo, tá muito bom, me dá o nome do seu médico. Ele falou, não é médico, a minha nota aí, tal. Aí esse meu paciente falou, mas tio, e eu? Não, você é o quê? Não, e o meu? Ele disse, não, você não tem. Mas o senhor me conhece, o senhor lembra que eu tava careca? Não, isso não existe, isso não é. Então, então, aí os irmãos que tinham feito e que achavam que estava bom, vieram todos fazer comigo, eram 3 irmãos, isso que eu chamo de refinamento do hairline. Porque nem o paciente sabe o que é natural. Hoje eles estão aceitando o ok. A gente passou por todas as fases, eu e o Ron. Nós passamos pela fase do cara que era calvo e ficava um pouco menos calvo e ficava feliz. Como a gente teve aqui o Paulo Maluf, um monte de barulho, usava o cabelo assim e penteava para trás. Hoje, eu acho que o paciente hoje, ele quer mais densidade, ele ainda não atentou, ele ainda não tem profundidade e conhecimento suficiente, por isso que eu pego, e por isso que a cada, pelo menos 5 posts meus eu martelo sobre o hairline, porque ele não atentou ainda pela diferença. Para o paciente, hoje, o paciente não consegue filtrar o olhar para entender o que é o hairline perfeito de uma coisa ok. E isso é uma coisa que a gente tem que bater nessa tecla, porque o que a gente quer no fim de todas as contas? No fim das contas, a gente quer um transplante que não pareça transplante. É isso. Então, assim, eu acho que eu peguei um pouco de ideia dele, um pouco de ideia de outro também, para ir construindo o meu jeito de pensar. O que eles estão falando, que você não acompanha social media, é que eu posto muito sobre hairline. Falo muito, bato muito na tecla. De você, por exemplo, saber identificar o que é um hairline natural. Porque até o próprio médico não tem mais senso crítico. Ele acha, já estou bom. Ele não entende que aquilo que ele pode melhorar. Entendeu?
A gente está vendo hoje em dia uma popularização em massa do transplante capilar no mundo inteiro. E muitas das vezes o que se faz em rede social são falsas promessas, são posições de resultados que naquele take, naquela foto, parece ser um resultado maravilhoso, e isso o Dr. Ruston faz espetacularmente bem, que ele não faz nenhuma foto, ele faz vídeo, ainda passa o pente, ainda molha o cabelo para mostrar o resultado de uma cirurgia com uma naturalidade e densidade compatível com o quadro. O que está acontecendo hoje no mundo em relação a essa popularização gigantesca do transplante capilar e, por outro lado, vindo a acontecer o black market, trazendo esses problemas de cirurgias inestéticas, de falsas promessas e de uma rede social infestada de médicos bons apenas em postar casos e não de realizá-los. That's definitely happening for sure. I agree. Oh, sorry about that. No, that's definitely. I mean, that's definitely happening. It's We talk a lot about that. yeah. Part of the problem was FUE. When there was just strip, it was harder to get into the field. But now, you know you can get in just with one or two people. It's much cheaper. Big business got into it. They started to make these use technicians and things like that. And if you've ever been in medical practice as a dermatologist, you see these salespeople coming to your clinic. I'll buy this laser, do these many surgeries, you'll make this much money, and that's basically what these companies went to doctors. Offices, dentists, people that didn't do it. Hey, you don't have to do anything. But the problem is that's the thing, the difference between the technical ability to take grafts out and put it in and knowing what to do and not to do. It's a big disconnect now. They have no idea what they're doing. I don't know if they even know how bad. I think FUE became, ficou, tirar o enxerto, take out the grafts and place it. Ficou tirar o enxerto e colocar. Não, isso é uma coisa técnica. A cirurgia de transplante capilar ali é tecnologia, com arte, com estudo. Então, tirar, colocar, não é difícil. E o que eu acho que nós estamos vendo hoje na internet são as exceções. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu postei um caso há um mês atrás, de um resultado, que se eu postasse há 2 anos atrás, eu teria 10 mil curtidas. Eu teria um monte de comentários. Os comentários foram: dá para assistir um filme ainda na testa. O negócio do caso sensacional. O pai era grau 6. Mas por quê? Porque hoje em dia, colegas nossos estão colocando Danny DeVito e Elvis Presley. Isso é possível? Eu tenho esse tipo de caso. Faz quanto da minha clínica? No máximo 10%. No máximo 10%. Então estão transformando o que é exceção na regra. E isso tem elevado demais a expectativa dos pacientes. Cabe a nós ficarmos educando. Eu acho que é essa. Eu acho, primeiramente, fantástico o conteúdo que o Ruston traz. O seu sempre foi mais uma forma educacional. É o que eu falo assim, muito médico procura a gente e diz: eu estou assistindo o podcast de vocês, quem que eu deveria acompanhar? Eu falo: olha, assim como eu tive as minhas grandes referências, que estão aqui, inclusive, vocês têm que ter de vocês têm que seguir essas pessoas que realmente trazem o assunto com a seriedade que ele deve ser tratado. E a gente está caminhando aqui agora para o final desse bloco e eu queria fazer algumas perguntas que são de dúvidas pessoais, mas eu acho que a audiência vai se beneficiar muito com isso. Tem mais ou menos um mês que eu e o Paulo a gente estava discutindo sobre a hairline. E um ponto que eu vejo que a maioria dos médicos erra é o ângulo frontotemporal. Então, eu vejo assim, a pessoa opera bem ou opera mal. Eu vejo o ângulo frontotemporal na mesma hora. Você sempre está com o ângulo mais alto ou mais baixo. Nesse ângulo frontotemporal, onde a gente faz a bifurcação dos fios, questão de ângulo mesmo, onde a gente vai descer para o lateral e para onde a gente vai direcionar. Esses fios, eles ficam melhor de resultado estético quando a gente acompanha aqui para baixo ou a gente direciona mais lateralmente em direção ao tufo frontal. Vocês que têm tantos anos aí de experiência, como você segue? Vou deixar ele repetir. In the frontal temporal angle. Yes, here. Yeah. Well,
this direction, falling down here, it's better you follow this to down, or I go. inclinate a little bit to the center. I would rather go down and back. I don't like it if it goes forward. Mm-hmm. There's a risk. I mean, sometimes it can be okay, but there's a risk of it going against the grain. What you want is you watch it. You see people say there's a flow, like a separation, Yes. and there's a flow that goes like so. It's pointing forward a little bit at the top, but then it goes and it changes direction. And I would sometimes, maybe hair can go that way, but I would be a little bit more exaggerated to go back. I think it's better to go back than to go forward. I never see it going back looking obvious, but forward sometimes if the hair's stiff or that it'll become noticeable. And the key, that's the other key principle is you don't want anything noticeable. You don't want contrast. You have to have, the eye can't be drawn to any one thing. I think that's something that I was always trying to replicate in different ways, and that's one thing you don't want to have happen. By the way, I think nós temos outro problema, porque você não pode falar de hairline sem falar de pontos temporais, porque faz parte da própria moldura. E eu tenho ouvido aqui, agora virou uma febre, ponto temporal. Todo mundo faz ponto temporal. Só que a característica do cabelo, eu tive vários problemas com pacientes assim. Vieram cabelo longo, eu fiz o ponto temporal, de repente quiseram usar curto. E a hora que ele usou curtinho, aqui ficou... Não fica a mesma coisa. Então, assim, eu tenho muito medo do ponto temporal. Eu indicava mais, hoje eu piso mais no freio. A característica do cabelo tem que ser igual. O cabelo não pode ser crespo. É muito pouco agressivo. O ângulo tem que ser muito sharp. Que a gente tem que fazer um estudo da região temporal. Para a gente indicar o ponto temporal, o triângulo temporal, a gente deve estudar aquela região e ver compatibilidade dos fios da área temporal para uma reconstrução do triângulo. E o que vai acontecer, quem tem indicação precisa, não hoje em dia que estou indicando para todo mundo, esse ângulo vai ficar cada vez mais côncavo. Uhum. Nesse momento que o afinamento acontecer, essa ilha que vai ficar aqui, vai ficar totalmente distoante do restante. Então, fora que a cor também da área temporal é a primeira região, normalmente, que evolui para fios brancos. Grisalhos vai ficar com uma ilha preta. Exato. Então, eu já tive vários casos, peguei assim. Exatamente. I think one reason Tony's good and that I was good, and I'm not sure many doctors do this, but we placed ourselves for many. Oh, so we did a lot of our own placing in the very beginning, and by doing that, a lot of doctors don't do that. You get to see what happens when you put the hair in the angle and the direction, so you get to see your sort of preview right away. And one of the things that I just realized also that I did was, and this had to probably do with Jewish guilt, I didn't want to make mistakes, I never did the hairline first. I always started from behind and moved forward, and then I do a little more and a little more, and that sort of gave me a feel for how different things did. And the reason I didn't because I wasn't thinking of it. I was too scared. I didn't want to make a mistake up here. I saved the word. This was the easy part. Easier. Okay, now I got that. Now I go a little bit ahead, and that process took a long time. But it's sort of like writing a paper and then doing it. I think a lot of us who were doing things in this stage where we're going from minigraph to micrographs, and we're so afraid of a nationalist, we were sort of learning ourselves, but we were placing ourselves and we were sort of titrating up to this new design, and then we explained it. But I think we were sort of learning it. Não, eu acho que está certo. É um ponto que quando nós começamos no transplante não existia fio E, existia só FUT. Então a função do cirurgião era colocar todos os enxertos, com a técnica stick and place. E no ângulo que você fazia a incisão, era o ângulo que o cabelo crescia. Então nós aprendemos a colocar todos os fios todos os dias, durante muitos e muitos anos. Então realmente a gente conseguia ver, porque eu fazia com 1 centímetro, ele fazia com 0,7, a gente conseguia ver essa angulação, conseguia voltar. Então o que ele está falando é que hoje, que a gente não faz as pré-incisões, nós conseguimos enxergar, porque a gente fez muito tempo isso manualmente. É como um pintor que pinta sozinho, e hoje ele delega aquela pintura, mas ele olha e ele fala, não, mas ali precisa de um detalhe, ali precisa de outro detalhe. É o que ele está falando, é o perfeccionismo. Agora a pergunta que eu faço para vocês três, os pacientes sabem diferenciar? Eu acho que não. Os médicos que estão entrando sabem? Acho que não. Então, cabe a nós ir ensinando. Pessoal, que aula. Estou realmente muito feliz de ter vocês dois aqui. Obrigado por topar desse convite.
pra gente é uma honra tremenda, assim, sem palavras, né? Eu acho que é um episódio que vai ficar eternizado para todos nós, né? Exato. Primeiro, estar com duas autoridades aí, trazendo tanto conhecimento para todos vocês. E queria mais uma vez agradecer por ter topado o convite, por estar aqui nesse evento fantástico só com pessoas que realmente estão fazendo acontecer, né? Engajadas, né, em melhorar a qualidade do transplante capilar no mundo todo. Exato. E obrigado. Para vocês que estão em casa, queria deixar o meu muito obrigado. Vamos aqui finalizar. Não deixe de seguir a gente aqui no YouTube. Dr. Tony Ruston, fala pra gente o seu canal também aqui no YouTube, é muito importante. @Clínica Ruston. Aí, fantástico, perfeito. No Instagram, @Clínica Ruston. Clínica Ruston no YouTube. E o seu pessoal? O meu pessoal não posta muita coisa. Clínica Ruston é o forte. Exato. You've got a great channel. Now, personal one, I use it to have nowadays. Não, sem problema. E o meu pessoal, @DR Maurício Reis. Não esquecer do @fui.cast. Perfeito. Meu pessoal, @dr.elioacioli. dr.paulo É Meorali. isso aí, Dr. pessoal. Ron, faz redes sociais? Não, né? Dr. Ele é mais Ron, pessoal. Não. E YouTube? YouTube. YouTube. Qual que é o seu I need canal to. no YouTube? I need to start. I mean, I wish I had it done for you. ShapiroMedical.com Yeah. Aí, ó. and Shapiro Medical no YouTube. Vamos roubar o seu Shapiro canal. no YouTube. Sigam lá, pessoal. Perfeito. Sigam lá, Tá, vocês não vão se arrepender. I have my website. Obrigado, pessoal. Yeah. Eu que agradeço o I can convite. start. Thank you. Obrigado. Valeu. Obrigado. Ah, que demais.